As manifestações que têm tomado as ruas do Panamá contra o aumento do preço dos combustíveis é um assunto que tem tomado os noticiários recentemente. Porém, o Panamá é um país que merece destaque por fatores que vão muito além disso, como, por exemplo, ser um país com um alto índice de liberdade e um excelente lugar para você fazer a sua blindagem patrimonial e uma estratégia para, quem sabe, nunca mais precisar pagar um único centavo de impostos em uma maneira totalmente legal. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Me acompanha aqui então. Pessoal, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. E é por isso que aqui no YouTube nós conversamos de assuntos relacionados a investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, blindagem patrimonial, segunda nacionalidade, residência fiscal, abertura de empresas e de contas bancárias no exterior e por aí vai. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também. A propósito, eu gostaria de agradecer pelos 50 mil inscritos que nós batemos nessa semana. É só o começo. Se você ainda não faz parte dos 50 mil, considere se inscrever, porque a nossa meta é chegar em 100 mil. E quando chegar em 100 mil, nós vamos dobrar a nossa meta, e assim sucessivamente. Se você entendeu a referência ou não, brincadeiras à parte, vamos ao tema que interessa, que é falar sobre o Panamá. Depois que você se inscrever no canal, é claro. Mas o Panamá é um país que desperta o meu interesse por diversos fatores, que vão desde as questões da economia e a estruturação tributária do país, passando pela possibilidade de montar empresas offshore lá com várias qualidades bastante interessantes e também com as fundações privadas e alguns outros requisitos. E é sobre tudo isso que eu vou conversar com você a partir de agora. Começando com as questões econômicas e da estrutura tributária do país. Já começa a chamar a atenção desde então, porque o Panamá é um país que não possui banco central, que a moeda mais utilizada é o dólar, a moeda deles oficial não circula já há mais de 60 anos no país, é só dólar basicamente. É um país que não possui exército, é um país que ocupa boas posições nos índices de liberdade econômica ano após ano. É um país que, até por conta da sua localização geográfica, tem funcionado como um excelente centro logístico mundial. Se você não sabe, ele está numa parte bastante estreita no comecinho da América Central, um pouquinho acima da América do Sul, e ali tem o Canal do Panamá, que é a principal ligação portuária entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E por conta desse canal, o país prosperou economicamente de uma forma inexplicável. Basicamente, o crescimento médio estimado do Panamá é 2 vezes maior do que o crescimento da maior parte dos países da América Latina, conforme nós podemos buscar em alguns dados. E não é só o porto, não. Por ele estar ali no meio das Américas, o aeroporto também acaba sendo um grande centro de conexão, que seja um dos aeroportos mais conectados em termos mundiais. Tem voo direto para Estados Unidos, tem voo direto para as principais cidades da Europa, para as principais cidades da América do Sul. Então, sobre a perspectiva econômica, o Panamá é um país que realmente se destaca, é uma potência. É claro, é um país que ainda possui bastante problema com pobreza, não é todo mundo lá rico, não é Mônaco, é Panamá. Porém, ainda assim, quando comparado com os seus vizinhos, quando comparado com a média da região, é um país que tem se destacado sim, e cada vez mais. Um país liberal, um país com um crescimento econômico espetacular. E vale destacar que lá também possui uma das maiores zonas francas de comércio do planeta, a Zona Livre Colón, e perdão pelo meu castelhano que deixa a desejar, que funciona como um hub para os negócios de importação e exportação, que fica ali do lado do Canal do Panamá, basicamente embutido com o canal.
Canal esse que por muito tempo foi administrado pelos Estados Unidos, inclusive fazendo com que o país fale também bastante a língua inglesa, além da língua espanhola, seja um país bastante globalizado. E com todas essas características, o país tem atraído turistas, nômades digitais e pessoas que pretendem se enraizar em um país mais atrativo. Dentre os principais interessados em migrar para o Panamá, nós verificamos pessoas que vêm dos Estados Unidos, até pelo custo de vida ser mais barato também, e de diversos países da Europa, fugindo da alta tributação que tem dominado na maior parte dos países daquele continente. Até porque a tributação do Panamá, já entrando nesse ponto então, ela é bastante atrativa. E digo mais, a economia do Panamá provavelmente ela prosperou tanto não apenas por ele ser esse centro logístico por causa dessa Zona Franca, e sim também por conta de ele ser bastante competitivo em termos tributários. Para começo de conversa, o Panamá é um dos poucos países do planeta que possui o regime de tributação por fonte de renda territorial. Ou seja, assim como acontece no Uruguai, assim como acontece no Paraguai, o Panamá só vai estar interessado em tributar você sobre a fonte de renda que você ganhar da fronteira do Panamá para dentro. O que você ganha fora do Panamá, eles não estão interessados em tributar você não. A tributação é zero, o que faz com que as pessoas que tenham negócios internacionais, por exemplo, decidam morar por lá na sua pessoa física, pagando 0% de impostos e desenvolvendo a economia local. E o Panamá, ele tem se destacado na questão tributária, mas também na questão de blindagem patrimonial e na questão de copiar as principais estruturas jurídicas de blindagem dos diferentes países, inclusive em termos de privacidade das estruturas e até mesmo privacidade financeira. É bem verdade, hoje em dia você já não possui mais essa privacidade por lá, ao menos não como era antigamente. Mas por muito tempo aquele foi um dos países que mais respeitou a privacidade das pessoas que montavam estruturas e contas bancárias por lá. Mudou por conta não da vontade deles, e sim da pressão da comunidade internacional, de blocos como a OCDE e a União Europeia, por exemplo. Mas ainda assim, o país continua sendo bastante atrativo. E uma das estruturas mais atrativas que ele possui é a montagem de uma empresa offshore por lá, uma empresa no Panamá. E quando eu digo que eles copiam o que o mundo possui de mais sofisticado e replicam por lá, deixando um pouco mais tropical, eu não estou exagerando não. A legislação das sociedades anônimas do Panamá, ela foi uma tradução da legislação das sociedades anônimas de Delaware, feita lá em 1927. De lá para cá muita coisa mudou, já não é mais o mesmo texto. Mas ainda assim, a base é aquela de Delaware. Delaware que é um dos lugares com maior privacidade, um dos maiores paraísos fiscais do planeta, como eu já falei em um outro vídeo no qual eu questionei se os Estados Unidos são um paraíso fiscal, que eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. Mas as coisas mudaram. Por exemplo, as LLCs do Panamá hoje em dia possuem um registro público. As corporations ainda não possuem, mas veja que já é uma mudança. Além disso, lá no Panamá, as empresas precisam necessariamente ter 3 diretores, um presidente, um tesoureiro e um secretário, coisa que em Delaware não exige nenhuma obrigação nesse sentido. E o curioso é que quando nós vamos abrir empresas no Panamá, muitas vezes a gente encontra já o serviço de diretor nomeado, já que tem que ter, só para cumprir lá com o papel, coloca um local, paga uma quantia para ele e ele ocupa esse cargo, o que traz até um pouco mais de privacidade em relação à real identidade de quem está no dia a dia da empresa, em alguns casos, por exemplo. É claro, se você for abrir conta bancária, se você for entrar com a empresa no Brasil, entre outras diversas questões, vai revelar sim quem é o beneficiário final. Porém, nos documentos, na LLC, no registro público, por exemplo, vai aparecer o diretor nomeado. E aí, como as regras de lá possuem a base parecida com a de Delaware, então herdou ali o liberalismo clássico, o respeito à propriedade privada, acaba sendo um país que é muito utilizado para
blindagem patrimonial e para mitigação tributária. Veja, você monta uma empresa lá, ela é robusta, dificilmente você vai perder o patrimônio que foi destinado para aquela empresa, para a estrutura de blindagem, e o imposto possivelmente ele vai ser zero. Por exemplo, se você montar a empresa lá para investir fora, para investir nas bolsas americanas, por exemplo, acaba sendo uma estrutura bastante interessante. E não é só as empresas que são as estruturas jurídicas interessantes lá do Panamá, não. Uma outra estrutura bastante utilizada que tem me conquistado cada vez mais são as fundações privadas do Panamá, que também foram uma cópia de uma legislação bastante sofisticada de outro país. De qual país? Liechtenstein. Lá em 1995, o Panamá pegou a legislação sobre fundações de Liechtenstein, traduziu para o espanhol, mudou algumas coisas para facilitar a abertura dessas instituições por interessados e diminuir o custo também, e fez algo muito semelhante dentro do seu próprio país, atraindo investidores e pessoas do planeta inteiro. E eu já falei mais sobre o que são fundações privadas em um vídeo que eu comparei as diferenças entre fundações e trusts, mas basicamente são estruturas jurídicas com personalidade jurídica própria que servem para algum propósito em específico e que são muito utilizadas lá no exterior, não tanto aqui no Brasil, para fazer blindagem patrimonial e planejamento sucessório. Essas estruturas lá no Panamá possuem uma parte dos documentos que são levados a registro público e uma outra parte dos documentos que é privada, que não precisa ir para esses registros, o que permite você ganhar um pouco mais de privacidade do que quando comparado com uma LLC do Panamá, por exemplo. As fundações do Panamá são compostas por, normalmente, 4 pessoas, 4 classificações diferentes. São elas o founder, que é quem criou essa fundação, o conselheiro, que são as pessoas que dão palpite, digamos assim, seria, se comparado com um trust, mais ou menos o equivalente ao trustee. Essas duas figuras, elas são obrigatórias, e aí nós vemos outras duas figuras que não são obrigatórias, mas são muito comuns, que é a do protetor e a do beneficiário. E o que acontece é que o founder e o conselheiro, eles precisam ir a registro público. Já o protetor, que é quem realmente manda na fundação, o nome dele pode estar apenas em um documento privado, garantindo a sua maior privacidade. Da mesma maneira, o nome dos beneficiários também podem estar apenas nesse documento privado, nesse regulamento. E qual que é o propósito dessa fundação também não precisa ser divulgado, vai ficar só no privado. Aí é muito comum as pessoas botarem um fundador que não é realmente o manda-chuva é o protetor, colocarem os conselheiros que são nomeados, às vezes até um advogado, por exemplo, que vai ser esses daí que vão aparecer no registro público, e a família da pessoa, que é os beneficiários, que é o protetor, tudo isso fica resguardado. E aí as fundações privadas no Panamá têm algumas outras particularidades, como por exemplo, o fundador ele pode ser ou uma pessoa jurídica, ou uma pessoa física, ou várias pessoas físicas. Aí no conselho também vai ter que ter necessariamente ou 3 pessoas físicas, ou uma pessoa jurídica, ou um ou outro. Aí o conselho vai ter que ser composto ou por 3 pessoas físicas, ou por uma pessoa jurídica. A fundação privada tem algumas vedações, como por exemplo, ela não pode ser dona diretamente de imóveis dentro do Panamá. Se ela quiser adquirir esses imóveis, vai ter que adquirir cotas de uma empresa, e a empresa, por sua vez, vai ser quem vai adquirir os imóveis. Mas, de resto, ela é uma das estruturas que nós temos mais robustas para blindagem patrimonial. E, mais recentemente, ela tem se tornado bastante popular para as pessoas que desejam fazer emissão de criptomoedas, ICOs. Porque quando você faz um ICO, um dos principais objetivos que você possui é fazer com que aquele token não seja classificado como um security, como um valor mobiliário. Você quer mantê-lo como um utility, como um direito de propriedade. E a legislação do Panamá, ela favorece você manter como um direito de propriedade sem ser valor mobiliário, e também vender sem tributação se você mantiver dessa maneira. Porém, nem tudo são flores quando nós estamos falando de empresas ou de fundações no Panamá. Os desafios começam a aparecer quando
nós vamos falar da contabilidade dessas instituições e da abertura de contas bancárias também. A contabilidade é algo mais recente. Desde a Lei 254 de novembro de 2021, ou seja, final do ano passado, tanto as empresas como as fundações privadas do Panamá são obrigadas a manterem os seus livros contábeis. Isso vai ser mantido em registro interno, não vai ser levado à base pública. Porém, você precisa compartilhar com um advogado nomeado para essa empresa. Ele precisa ter esses documentos. Ele vai guardar, não vai poder revelar também, exceto quando a justiça pedir, por exemplo, mas ele precisa ter. É isso que a lei manda. E ela manda porque quer penalizar advogado, não é o cara que abre a empresa, não. Caso o empresário, o dono da fundação, faça alguma atividade ilegal, conseguir ir bater na porta de alguém para adquirir mais informações. É mais ou menos essa a finalidade dessa lei. E é bem verdade que isso aí também foi passado aí com uma extrema má vontade do Panamá. Foi muito mais por conta da pressão da comunidade internacional do que porque eles desejam acabar com a privacidade das pessoas que montam estruturas por lá. Histórica e filosoficamente, essa não é a finalidade deles. Muito pelo contrário. Mas ainda assim, essas obrigações de manter a contabilidade das suas fundações e empresas no Panamá, que passaram a ser exigidas mais recentemente, é manter de uma maneira mais simples. Não precisa ser aquela contabilidade completa, como o Brasil, por exemplo, exige que você faça, e não só faça, como também apresente ali, muitas vezes, sei lá, para a Receita, para a Junta, para todo mundo que te perguntar. No Brasil não existe privacidade sobre as contas da sua empresa, ainda que ela seja uma empresa privada, não seja uma empresa de capital aberto. Essa que é a verdade. Infelizmente. Você pode até falar que na teoria não é assim, mas na prática é sim isso o que acontece. E o outro desafio do Panamá é na hora de fazer a abertura das contas bancárias. Por lá você tem instituições financeiras bastante robustas. Tem sido um polo financeiro, inclusive, por muitas décadas. Porém, a abertura de contas lá não é mais tão fácil quanto era antigamente, tanto na pessoa física, como para uma empresa de lá e como para uma fundação também. Provavelmente eles vão pedir que você prove ter algum vínculo com o Panamá que justifique a necessidade de você fazer a abertura dessa conta. E mais, as fundações, elas têm um grau de dificuldade na hora de fazer a abertura um pouco maior até do que seria no caso das empresas. Mas o fato é que dificilmente você vai conseguir abrir sem a ajuda de um advogado ou de um contador ou de uma empresa especializada em prestar esses tipos de assessoria, de internacionalização, por exemplo, que é quem costuma ter relacionamento com esses bancos, costuma te apresentar para o pessoal, fazer o compliance e te orientar os comportamentos adequados para que você tenha êxito na hora de aplicar para fazer essa abertura. E cada caso é um caso, não existe uma estratégia perfeita, como eu sempre falo para as pessoas que me procuram. Enfim, eu acredito que com essas explicações já deu para entender que o Panamá vai muito além do que manifestações de rua contra o aumento do preço de combustível. É um país com alto grau de liberdade e que pode ser ideal para você fazer a sua blindagem patrimonial, o seu planejamento de internacionalização e, quem sabe, conseguir nunca mais pagar um único centavo de imposto. A gasolina vai ser mais cara? De repente vai. Mas aqui no Brasil, na verdade, você paga imposto e coloca uma gota de gasolina. Lá, as coisas são diferentes. E por esse vídeo, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.